Oi, tudo bem contigo? E aí, de volta nesse canal aí depois de um bom tempo, fazendo mais alguns rápidos vídeos, tentando ser curto, breve, mas que você possa compreender, né? Hoje aqui por um ângulo de vídeo diferente, mas o que importa não é nem o ângulo, nem a face desse que fala, né? Afinal de contas, isso daí não dá para melhorar. O importante mesmo é que a mensagem seja boa, que a mensagem seja correta e te edifique e te dê algum apoio, alguma verdade. Então, o que eu queria hoje poder tratar e poder passar rapidamente nesse vídeo. Antes, claro, se você gostar do canal, se inscreve e conforme for aparecendo mais novos vídeos, você vai ser avisado. E então você vai poder também auxiliar até mesmo a mim, para que a gente possa conversar, para que a gente possa debater, dialogar, ter um bom diálogo e a gente possa trazer coisas boas para esse meio, né, de contato. Então vamos lá. Hoje a ideia, o que eu quero passar é o pensamento sobre quem é Deus. Qual é o formato, na verdade, de Deus, né? Falar sobre Deus seria bem uma situação bem infindável, muita coisa para falar de Deus, mas vamos tentar ser bem resumido. Então, qual é o formato de Deus? Então a gente começa pensando e lembrando, ou melhor, conhecendo uma boa verdade. Na verdade, o formato, a forma de Deus, ou expressando a forma de Jesus, não é aquela forma que o Ocidente apresenta, que a gente conhece, né? Um homem branco, de olhos até mesmo claros. Não. Isso daí tem um pouco da questão ariana, tá, envolvida no meio. Não vou entrar nesse aspecto, porque aí seria tratar por um outro assunto. Mas, sim, o Ocidente quis tratar Jesus, Deus, como um homem branco, sendo que ele não é. Quando a gente olha para a questão da região do Oriente Médio, a gente vê que os homens, na verdade, as pessoas, né, daquela região não tinham nada de branco, para falar a verdade, muito menos de olho claro. Então, essa é uma perspectiva errada que o Ocidente acabou tratando. Então, quando você pensa em Jesus, Jesus vem na sua mente, você já pensa numa pessoa branca, uma pessoa de olhos claros. Mas vamos lá, quem é Deus? Bom, a resposta ela se encontra de diversas formas na Bíblia, tá? Mas eu uso apenas uma. A resposta que eu quero usar que está lá em João 4:24, que diz o que? No seu começo, no seu início, porque Deus é Espírito. Então, Deus não tem forma humana, tá? Deus não é branco, Deus não é moreno, Deus não é negro, Deus não é pardo, Deus não é japonês, Deus não é homem, Deus não é mulher. Deus é Espírito, tá? É claro que, novamente, eu estou aqui tratando uma situação bem resumida, mas é isso que é a verdade, tá? Então, por conta disso, se porventura você um dia quiser pensar, visualizar ou alguém te falar alguma coisa referente usando alguma forma humana para Deus, minha opinião é que ele está sendo equivocado, porque não dá para se usar formas humanas através de Deus ou para Deus. Bom, e aí você pode então talvez achar uma certa confusão, né? O pensamento que está lá em Gênesis, logo no começo, quando vai ver a criação do homem e Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí você pode pensar que isso pode estar um pouco equivocado do meu ponto de vista. Não, não está. Na verdade, vamos entender. Deus é um só, ok? Se a gente for imaginar que Deus tem uma forma humana, apenas a título de exemplo, no mundo já deve ter passado aí por volta de mais de 10 bilhões de pessoas. Hoje, aproximadamente, temos 7 bilhões e alguma coisa que estão vivos. Mas, considerando os que já viveram, a gente tem mais ou menos aí uma gama de mais de 10 bilhões de pessoas, diria eu. Se Deus tem uma forma, ele teria apenas uma forma. Mas dessas 10 bilhões de pessoas, qual seria a forma correta de Deus? Você provavelmente vai ter a mesma resposta que eu. Não teria uma forma correta, porque não pode ser que apenas uma pessoa tenha tido a verdadeira forma de Deus, né? Então, ou seja, quando a gente vai para Gênesis, onde Deus exatamente expressa isso, né? A Trindade expressa: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Na verdade, Deus não estava falando sobre um formato físico, tá? Deus estava falando sobre o quê? Sobre
interior do ser humano, sobre quem nós somos dentro do nosso interior. Essa é a verdadeira forma de Deus, tá? A questão ao qual Deus não tem uma forma, a gente não vai entrar novamente por dentro disso. Então, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem e semelhança não é no seu formato físico, é no seu formato espiritual, porque, novamente, Deus é espírito. E, então, por conta disso, Deus não é brasileiro, Deus não é japonês, Deus não é vietnamita, não é chinês, não é americano, não é europeu. Não, Deus é espírito e Deus somos todos nós. Deus esteve em todos aqueles ao qual já viveram e vivem hoje em dia. Por conta disso que o ser humano tem uma enormidade de dificuldade em alguns aspectos. Por conta disso é que o ser humano tem muitas características parecidas. Claro, às vezes para alguns essas características elas vão ser um pouco maiores, para outros menores, mas a gente sempre vai observar que dentro do ser humano existem algumas características muito próximas e iguais até. Vamos apenas tratar de alguns sentidos e alguma delas. Bom, uma dessas características que a gente vê é que o ser humano ele tem uma enorme dificuldade com a morte, ele lidar com a morte em si. Por quê? Porque não nascemos para morrer, não fomos criados para a morte. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, não havia dentro do homem esse propósito da morte. Isso aconteceu posteriormente com a queda pelo pecado, mas isso não é proveniente da nossa raiz, da nossa criação, vamos assim chamar. Então, por isso que o ser humano ele tem uma extensa dificuldade em lidar com a morte. É difícil você aceitar a morte, é difícil você pensar na morte, enfim, e vários outros aspectos. Isso é uma característica humana, proveniente do porquê? Do porquê somos imagem e semelhança do Deus eterno, Deus que não morre, Deus que não tem a morte em si. Uma outra característica que a gente pode também colocar aqui, que eu acho bem válido, é que você pode observar que o ser humano em si, ele sempre vai procurar alguma forma de um Deus para ele. Isso muito se explica também por Romanos, que diz que o homem conhece a Deus, que Deus se expressa, através da natureza, das coisas, e o homem ele não tem desculpa, ele é indesculpável em dizer que não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus está dentro dele. Novamente, como eu falei agora, o homem procura, o ser humano sempre procura buscar um Deus para ele, seja Deus do cristianismo, Deus do islamismo, seja outros deuses de várias e várias outras religiões. O ser humano, ele sempre vai buscar a dependência do Deus. A questão dos possíveis ateus que possam dizer, e eu vou dizer possível, mas eu já vou corrigir, na minha opinião não existe ateu. O que existe são pessoas que procuram de alguma forma fazer com que Deus não exista. São pessoas que buscam a todo instante, todo momento, ter a certeza que Deus não existe. Então ele sempre vai estar na busca de que Deus não existe. Na verdade ele quer que Deus não exista, mas ele sabe que Deus existe. Então, por conta disso, existe essa questão da busca de Deus, e às vezes alguns até acham deuses, tá? Um outro ponto é a questão da centralidade de muitas vezes do que a gente chama e fala sobre o vazio na alma, o vazio que o ser humano possui em si, muitas vezes ao qual ele se transforma em pessoas consumistas, enfim, em vários outros aspectos onde ele tenta de alguma forma suprir esse vazio, mas é um vazio ao qual somente Deus, a intimidade de Deus, poderá proporcionar a ele, tá? Então, um outro ponto também é a questão muitas vezes de situações morais ao qual o ser humano sente-se às vezes envergonhado, procura esconder de certa forma. A questão moral ela está muito ligada a Deus, a quem é Deus e a quem somos nós, tá? Por mais que o homem procure a todo instante, a todo momento acabar com a moralidade de Deus, ele vai ter essa enorme dificuldade, porque essa moral, na verdade, também está dentro dele. Bom, isso são apenas alguns pontos, são apenas alguns pontos. Existiriam outros, mas não é a intenção aqui, como eu falei, até porque não caberia colocar tão profundamente assim.
Bom, então esse é Deus, minha gente. Esse é Deus, meus caros. Deus é espírito. Deus não tem corpo, Deus não tem forma, Deus não é branco, Deus não é negro, Deus não é japonês, Deus não é brasileiro, Deus não tem uma forma física. Mas nós temos a forma de Deus, que é o espírito. Bom, e sendo assim, então eu fecho por aqui, dizendo que nós devemos buscar a Deus, devemos buscar esse Deus Espírito, tá? O Espírito que há em nós, né? O Espírito que pode habitar em nós. Basta a gente querer, basta a gente buscar, a gente vai encontrar com certeza este Deus, iremos encontrá-lo, porque como ele diz em sua palavra, quem o procura certamente o encontra. E que você possa fazer isso, exatamente, buscar a esse Deus, buscar ao Deus que pode simplesmente fazer com que todas as suas dúvidas possam ser sanadas, ao Deus que com a intimidade lhe revelará muitas coisas, vai revelar não somente quem ele é, mas também quem você é, tá? Então busque esse Deus, não deixe de buscá-lo, porque a verdade é que todos nós sabemos que ele existe e todos nós um dia estaremos de fato e de verdade dizendo quem ele é. Bom, a você um grande abraço novamente. Se gostou, participa do grupo, dá opiniões, e se não gostou também, faça a sua boa crítica, sempre com respeito, sempre com a cordialidade que eu sei que você vai ter, para que a gente possa também crescer no entendimento, tá bom? Um forte abraço para você e até a próxima.